Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué, já velho, entrando em dias, e disse-lhe: Ó Senhor, já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, deste Senhor que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdote, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidonius, até a Afeca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gate ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim. Todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Repare, pois, agora essa terra por herança a 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Como a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gatitas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, de Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Meba, até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileate, e o termo dos Jeruseus, e os Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Esse ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os jeruseus, nem os macateus. Antes, Jesur e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias. E foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote, Baal e Bet Baal Meon, e Jassá e Que, Demote e Mevate e Kiriatim e Sibimá e Zerete Saar no monte do vale, e Bet-peor e Asdote, Isga e Bet-Jesimote e todas as cidades da campina e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evim, e Requem, e Sur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaal, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos, e foi o termo dos filhos de Ruben. O Jordão e o seu termo, essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gate aos filhos de Gate, segundo as suas famílias. E foi o seu termo de Asser e todas as cidades
de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está defronte de Rabá, e deste Esbom até Ramati, Mispa e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Debir, e no vale Bet-Aram e Bet-Niram, e Sucote e Safon, que ficará do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mar do Jordão, e o seu termo até a extremidade do mar, de Quirenete, da além do Jordão, para o Oriente. Essa é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi deste Manaim, mas o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 70 cidades, e metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã foram dados aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o Oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor deu Israel, e a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, pessoal, esse foi o capítulo 13 de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 13 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 14 de Josué. Isso, pois, é os que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, que é Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte, da sua herança, como o Senhor ordenará pelo ministro de Moisés, acerca das 9 tribos, da meia tribo, por quando as duas tribos já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades, e que habitassem, e os seus arrabaldes para o seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cátis Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia a espiar, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Agora deixe que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era tal, é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali grandes
e fortes cidades ali, porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefone, o Quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor de Israel. E era dantes os nomes de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 14 de Josué. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 14 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 15 de Josué. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o termo de Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade da Banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa para Assim, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa para o Esron, e sobe a Adar, e rodeia a Carsca, e passa as mãos, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas desses termos irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, deixa a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Oclá, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boá. Filho de Ruben, subirá mais esse termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gigal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então, este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda do Jebuseus do sul. Esta é a Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte, que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá deixar a altura do monte até a fonte das águas de Neftoá, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Balá. Esta é Kiriat Jearim. Então, tornará este termo desde Balaá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Essa é a Quesalom, e descerá a Bet-Semes, e passará por Timná. Será este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e estará em Jabineel, e a saída deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arbar, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sessai e Aimã e Talmai, Geras de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir e
fora dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha a caça por mulher. Tomou-a por Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha a caça por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dai-me uma benção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de águas. Então lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, a cidade da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até ao termo de Edom para o sul, Cabizrael, e Eder, e Jacur, e Quiná, e Dimoná, e Adadá, e Guedes, e Azor, e Itna, e Sif, e Telém, e Bealote, e Azor, Hadada, e Kiriote Ezron, que é Azor, e Amã, e Semá, e Molada, e Azargadá, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, e a Baalá, e Lim, e Ezen, e Etolate, e Queziel, e Ormã, e Ziclac, e Matmaná, e Zazana, e Lebaote, e Zilim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias. 29 a todo. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoá, e Enganim, e Tapuá, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Jeretas, e Gederatim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Radassa, e Migdael, Gate, e Dileã, e Mispa, e Zocteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamas, e Quitlins, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamã, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, e Eter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezi, e Keila, e Aquizib, e Maresa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdote e as suas aldeias, Asdotes e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias até o rio do Egito, e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Samir e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat Saná, que é Debir, e Anabe, e Estemoá, e Anim, e Gozé, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, e Dumá, e Ezá, e assim, e Bet Tapuá, e Afecá, e Untá, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maor, e Carmeló, e Zif, e Jutá, e Zerel, e Jocteão, e Janoá, e Caim, e Gibeá, e Timná,
10 cidades e as suas aldeias: Alu e Bet-zur e Gedor, Maarate e Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias: Kiriat-Baal, que é Kiriat-Zerarim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto: Bet, Arabá e Mitim e Secacá e Nibissã e a cidade do Sal, e em Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com seus filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje. Então, pessoal, esse foi o capítulo 16, né, de Josué. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 16 de, capítulo de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, capítulo 16 de Josué. Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel, e de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente, ao termo de Zaflete, até ao termo de Bet-Horon, de baixo e até Zezer, sendo as suas saídas para o mar, assim alcançaram a sua herança. Os José, Manassés e Efraim, e foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. A saber, o termo da sua herança, para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Horon, de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a metade deste o norte e torna este termo para o oriente a Tanat Ziló e passa por ela. Desce o oriente a Zanoá e desce deste Janoá e Atarote e Narate e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tábua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Canaã e as suas saídas. No mar, este é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as famílias. E a cidade que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Geser. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo eles tributários. Então, pessoal, esse foi o capítulo 16, né, de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 16 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 17, livro de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Marquim, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra. Teve a Gileade e Bazã, também os mais filhos de Manassés, tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semita. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Gelofeate, porém, filho de Efer, o filho de Gileade, filho de Marquim, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maclã, Noá, Oclá, Milca e Tirsa. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor,
lhes deu herança no meio dos irmãos e de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram a herança e a terra de Gileade. Tiveram os outros filhos de Manassés, e o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém. E ia este termo à mão direita até os moradores de Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuá, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim era essas cidades, no meio da cidade de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar, Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Asser, e pelo oriente em Isacar, porque em Isacar e em Azer tinha Manassés, a Bet-seá e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e o lugar da sua jurisdição, e as cidades e os habitantes de Dor e o lugar da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e o lugar da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Egito e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Isso sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de tudo. FF, boa tarde, maninho. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: porque me destes por herança só uma sorte, e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-seá e o lugar da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque e corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Então, pessoal, esse foi o capítulo 17 de Josué, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 17 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 18 de Josué. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passar para possuir, até que o Senhor Deus
de vossos pais, vos deu de cada tribo. Escolhei-vos 3 homens para que eu os envie e se levantem e corram a terra e os escrevam segundo as suas heranças e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vos descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a minha aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor e a sua parte, e a Gate e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei a sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram segundo as cidades em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José, e o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém, e dali passavam este termo, a luz ao lado de Luz, que é Betel, para o Luz, e descia este termo, a Atarote, Adar, a pé do monte que está na banda do sul de Bet-Eron, de debaixo, e ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e as suas saídas iam para o Kiriat Baal, que é Kiriat Zearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul. Estava à extremidade de Kiriat Jearim, a saída em este termo, ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoá, e descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale dos filhos de Rinom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul. Então descia a fonte de Rogel e ia desde o norte, e saía a En-Semes, e dali saía a Gilelote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boá, filho de Ruben, e passava até ao lado defronte de Arabá para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até ao lado de Bet-Oglá para o norte, estando a saída deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este era o termo do sul, e terminava o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Elclá, e Emeque, Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Oflá,
e Quefar, Amonaim e Ofni, e Gabá, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Mosa, e Requem, e Irpeel, e Taralá, e Zelá, e Elefe, e Jebus. Esta é a Jerusalém. Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então, pessoal, esse foi o capítulo 18 de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 18, né, de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 19 de Josué. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá, e tiveram a sua herança Berseba e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltalat, e Betu, e Ormá, e Ziquilac, e Bet-Marcabote, e Azar, Zuzá, e Bet-Lebaote, e Zaruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Eter, e Azar, 14 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do Sul, que era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, a herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Jebulum, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Sarite, e subiu seu termo pelo ocidente, a Malá, e chegava até Dabezete, e chegava também até ao ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Zarete voltava para o oriente, para o nascente do sul, até o termo de Quilote Tabor, e saía a Daberate e a subindo a Safia, e dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat Efer e Et Gazim, e saía a Rimon, Metoar, que é Neá, e tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas é o vale da Ifitael, e Catate, e Nalau, e Siron, e Idalá, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Jebelum, segundo as suas famílias. Essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Zezreel, e Quesulote, e Zunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quiseão, e Ebet, e Remete, e em Ganim, e em Adá, e Bet-Passes, e chegava este termo até Tabor, e Sazima, Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Jacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Acassaf, e Ameleque, e Amate, e Mizal, e chegava ao Carmelo, para o ocidente, e a Sior-Libenate, e voltava do nascente do sol é a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Ifitael, ao norte de Bet-Emek, e de Neiel, e vinha sair a Cabum pela esquerda, e Hebron, a Reobe, e Amon, a Canaã, até a grande Sidom,
E voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Osa e as suas saídas. Estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Alcibi e o mar, e Afeca e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo deste Elef e deste Alon, e em Zananim e Adamim, Nequeb e Jabneel até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava a este termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passava o Coque e chegava a Zebulun. Para o sul chegava a Zer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes, Zidim e Zer, e Amate, e Racate, e Kinrate, e Adamã, e Ramá, e Azor, e Quetes, e Edrei, e Azor, Irom, e Miquidal, em Iorém, e Bet-Anate, o Bet-Zemes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essa cidade e as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança, Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Zalabim, e Aizalon, e Itla, e Elon, e Timná, e Ecrom, e Eltec, e Gibeton, e Balate, e Geodim, e Bené, Beraque, e Gat-Rimon, e Mizarcor, e Racon, com defronte de Zafó. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu Timnat e Sera, da montanha de Efraim, e retificou aquela cidade, e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 19 de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 19 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 20 de Josué. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei, pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não cometi com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se a porta da cidade, e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da terra, cidade. Então tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar a que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo,
com intento e não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade até que se ponha ao juízo perante a congregação, até que morra. O sumo sacerdote que houver naqueles dias, então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartarão Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali e Siquém, na montanha de Efraim, e Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão, de Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golá em Bazã, da tribo de Manassés. Essas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andaste entre eles, para que se acolhesse a elas. Todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador, do sangue, até que se pôr diante da congregação. Então, pessoal, esse foi o capítulo 20 de Josué. Espero que vocês tenham entendido o capítulo 20 de Josué, que quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 21 de Josué. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a José, filho de Nun, e as cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Giló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidade para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança, conforme o dito do Senhor, essas cidades e os seus arrabaldes, e saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, cairão por sorte da tribo de Judá, e a tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades, e aos outros filhos de Coate cairão por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades, e aos filhos de Gersão caíram por sorte das famílias da tribo de Zacar e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, da meia tribo de Manassés, e Bazã, 13 cidades, aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gati, e das tribos de Jebulum, 12 cidades, e deram os filhos de Israel aos levitas, essas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jardim e os seus arrabaldes, e Estemoá e os seus arrabaldes, e Elon e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gimeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram
dos filhos de Coate tiveram a cidade à sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabadas no monte de Efraim, e Jessé e a seus arrabaldes, e Quibizaim e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, e Betom e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate, foram 10 de seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quiseão e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Mizal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, e Elcate e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quetes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrabaldes, e Gamote, Dor, e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos filhos dos levitas, foram dados à tribo de Jebulun, Soquineão e os seus arrabaldes, Cartã e os seus arrabaldes, e de Miná e os seus arrabaldes, Nalal e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jassá e os seus arrabaldes, e Kedimote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gate, Ramote, cidade de refúgio do homicida, e em Gileade, e os seus arrabaldes, e Amanaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jacer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. E foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades. E os seus arrabaldes estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas as cidades. Dessa sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurará dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurará a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as suas boas palavras, que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, pessoal, esse foi o capítulo 21 de Josué. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 21 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 22 de Josué. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gatitas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, os servos do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes. Em tudo quanto vos ordenei a vossos irmãos, por tanto tempo até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai
vos, pois agora ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andais em todos os seus caminhos, e guardai os seus mandamentos e vos achegueis a ele os sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera a herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também as suas tendas, os abençoou e falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparte com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gate e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da possessão de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo e os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gad, e à meia tribo de Manassés para a guerra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, dos milhares de Israel. E vindo eles, os filhos de Ruben, aos filhos de Gad, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vós rebelastes contra o Senhor. Foi nos poucos a intimidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonei ao Senhor. Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar fora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anatema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na iniquidade. Então respondeu os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Deus dos deuses, o Senhor é ele, o sabe. Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nos edificamos altar para nos tornar de ambos
ao Senhor para sobre ele oferecer holocausto e ofertar de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica. O Senhor mesmo de nós o requeira, e se antes o fizermos, foi em receio disso. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois, ó Senhor, ó o Jordão por termo entre nós e vós. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor, pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos não têm parte no Senhor, pelo que dissemos quando for que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações. Então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonaremos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e as cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel na mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e o dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruir a terra que habitavam os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Ruben, e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós, que o Senhor é Deus. Então, pessoal, esse foi o capítulo 22 de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 22 de Josué quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 23 de Josué. Isso se deu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, a seus anciões, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias, e vos já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que ficam deste Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus
as impelirá diante de vós, e as expelirá diante de vós, e vos possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles fazais jurar, nem os servais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus, vos achegareis como fizeste até ao dia de hoje, pois o Senhor expeliu diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós, até ao dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a mil, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor, vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartastes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco e com elas, vos aparentardes e vos a elas entrardes e elas a vós. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede e açoite a vossos espinhos, a vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vos bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram nela, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim, como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim entrará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o conselho do Senhor vosso Deus que vos tem ordenado, e fortes e servis a outros deuses, e a eles vos inclinares, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Então, pessoal, esse foi o capítulo 23 de Josué. Né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 23 de Josué, né, quis transmitir para nós. Agora, o capítulo 24 de Josué, pessoal. Depois juntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou Israel, os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué, diante a todo o povo, assim o diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, servirão a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dele Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho, e clamaram ao Senhor que pôs uma
escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão e possuístes a sua terra, e o destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão, e passando-vos o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejarão contra vós, os amorreus e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgaceus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas, e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais servirão vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhi hoje a que servais. Se os deuses a quem servirão vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outro Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tens feito essas grandes coisas, esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, por conta é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, por conta é Deus santo. É Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servis a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhos contra vós mesmos, de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Então tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que essa pedra nos será por testemunho, pois
Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será o testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois dessas coisas, sucedeu Josué, filho de Num, o servo do Senhor. O servo do Senhor faleceu sendo da idade de 110 anos, e sepultaram no termo na sua herdade, e em Timnat Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que para viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquim os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo, que Jacó comprará aos filhos de Armon, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe foram dado na montanha de Efraim. Então, pessoal, esse foi o capítulo 24 de Juízes, né? Espero que vocês tenham entendido o que o livro de Josué quis transmitir para nós, pessoal. E amanhã vai ser o livro de Juízes que eu vou transmitir para vocês, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.